Boa tarde, pessoal, tudo bem? E aí? Espero que todos vocês estejam muito bem e se cuidando, hein? Por favor, se cuidem. Bom, vou falar agora sobre carreira. Pessoal, a carreira, a palavra carreira, ela tem origem latina, além do latim. E vocês, se vocês observarem um dicionário que faz referência, né, às origens da palavra, vocês vão observar que a palavra carreira, ela vem de um termo latino que se referia a caminhos, né? E por essa razão, até por analogia, e também porque isso ajuda muito o entendimento do que significa carreira, nós então vamos, ao nos referirmos à carreira profissional, nós também vamos fazer, né, por, por analogia, né, uma associação a essa ideia, né, de caminho. Então a gente usa muito essa expressão de trilha, né? Então a carreira profissional é uma trilha que será percorrida por uma pessoa ao longo da sua vida na realização de atividades laborais. E aqui quando eu falo atividades laborais, estou me referindo a qualquer tipo de trabalho, tá bom? Essa trilha, ela é percorrida pelas pessoas e aí, ao longo dos anos, você vai perceber algumas diferenças em termos de quem é que acaba guiando esse processo, né? Quem é que conduz essa pessoa nessa trilha, né? Então, por muitos anos, aqui eu vou falar assim, a partir da Revolução Industrial, tá bom? Antes da Revolução Industrial, a questão da carreira profissional, ela tinha outras características, mas elas não estão, vamos dizer assim, é, elas não seriam pertinentes nos dias de hoje. Serviriam como uma referência histórica, mas para os dias de hoje elas não fariam muito sentido. Então eu vou me ater àquilo que é contemporâneo, aquilo que de fato nos atinge e, consequentemente, é importante para que nós possamos, né, entender o que é carreira profissional, tá bom? Então essa trilha, a partir da Revolução Industrial, ela por muitos anos ela foi guiada pelas organizações. Então, quem dizia o que você ia fazer e quais seriam, né, eh, as suas etapas, né, as próximas etapas que você teria que trilhar, normalmente eram as organizações que tomavam essa decisão, né, ou te direcionavam, né? Talvez a decisão não, mas o direcionamento era todo feito pelas organizações. Então você começava como operário e a organização, a partir do seu trabalho como operário, observando ali a sua dedicação, a sua produtividade, poderia, né, designar, né, que a sua próxima etapa seria se tornar ali um supervisor, né? Já que a expressão, principalmente no século XIX, era de capataz, né? Mas capataz ganhou uma conotação bem, bem, bem violenta, vamos dizer assim, né? Então tem se evitado essa expressão, tá? Então eu vou usar uma expressão que talvez seja também bem mais contemporânea, né, e que corresponda mais adequadamente à figura desse superior hierárquico dos operários, que é um supervisor, uma espécie de supervisor, que estaria ali auxiliando os novatos, ajudando, né, aqueles que tivessem alguma dificuldade, justamente porque enquanto foram operários tinham um desempenho exemplar, né, e até inspirador. Então essa figura, né, do supervisor, ela não era originalmente uma vontade do indivíduo. Não era algo que a pessoa aspirava. Era por conta do desempenho daquela pessoa enquanto operária, era o que se observava por parte da organização, que acabava direcionando àquele indivíduo e não aos outros a possibilidade de ascender, né, porque ao assumir essa posição ele ascendia, ou seja, ele crescia dentro da estrutura hierárquica da organização, assumia um papel de chefia, assumia uma responsabilidade, uma autoridade perante os outros operários, né? E esse processo, então, ele não era eh, totalmente do trabalhador, ele não pertencia exclusivamente ao trabalhador, ele era um processo praticamente direcionado pela organização. E os trabalhadores, eles eram passivos nessa relação, né? E quando você observa, né, então todo o século XIX praticamente assim, e o início do século XX mais ou menos nessa mesma, é, nesse mesmo comportamento, né, nessa mesma forma de se fazer a carreira.
Mas a partir dos anos 50, né, mais fortemente ali a partir dos anos 1960, você começa a perceber uma modificação nessa condução da carreira. Você começa a observar muitos trabalhadores tomando a iniciativa de assumir a responsabilidade de suas carreiras. E isso vai se tornar cada vez mais comum por conta do aumento da escolaridade. Então, um número maior de trabalhadores vai ter acesso, né, à instrução. Um número maior de trabalhadores vai oferecer serviços que são especializados, né? E aí esses trabalhadores, então, eles começam a ganhar uma certa independência das orientações dadas pelas organizações. Então ele não necessariamente segue as orientações das organizações, ele começa a negociar, né? Em algumas situações ele negocia com a organização, então a organização dá um direcionamento para ele, mas ele ia lá e por conta da formação dele, né, da competência que ele tinha, ele fazia contrapropostas, e aí acaba que surge então uma certa corresponsabilidade. Então, tanto a pessoa quanto a organização se tornam corresponsáveis pela carreira. E agora, né, principalmente no século XXI, essa responsabilidade é cada vez maior do trabalhador. Quem de fato tem que assumir a responsabilidade, quem de fato tem que construir as próximas etapas, né? Quem deve decidir qual caminho se trilhar, né? Qual caminho trilhar, é o trabalhador. Então você tem hoje uma posição bem diferente daquela que era, vamos dizer assim, praticamente a única, né, existente ali ao longo do século XIX, tá bom? Bom, e quando eu falo de atividade laboral, né, eu estou falando de qualquer trabalho. Então, quando nós falamos, por exemplo, de nossas mães, né, que porventura não atuam fora, né, do lar, elas de repente, né, se dedicam exclusivamente a cuidar da família, a cuidar da casa, a cuidar, né, dos afazeres domésticos. Essa mãe, né, ela tem uma carreira. Pode não ser a carreira dos sonhos, pode ser, né, uma carreira muito pouco prestigiada, pode ser uma carreira que não tenha nem remuneração, mas ela é uma carreira. Então, muitas vezes, quando a gente fala de carreira, nós não estamos falando só daquela que foi registrada na carteira de trabalho. Ah, a carreira é exclusivamente o que está registrado na carteira de trabalho e previdência social, na famosa CTPS. Não necessariamente. Pode não estar registrado, mas foi desenvolvido um trabalho, houve atividade laboral. Então, sim, é uma carreira. Existem, né, infelizmente, algumas situações em que a gente sabe que esse tipo de mulher acaba se dedicando tanto a essa atividade laboral que é a única atividade laboral que ela conhece ao longo de toda a vida dela. O que, de certa forma, não é bom, tá? Mas a gente sabe que isso foi muito comum, né? Hoje bem menos, né? Hoje a maioria das mulheres já procura ter uma atividade diferente, além daquela de cuidar do lar, de cuidar das crianças, mas aí nós sabemos que ainda existem essas mulheres, né? Talvez bem menos do que no passado, mas elas ainda estão aí e muitas vezes desprestigiadas, desvalorizadas. Mas elas têm uma carreira e nós precisamos respeitar, tá? Então, por que eu uso o exemplo, né, da mãe, né, que cuida, né, do lar, para falar sobre a questão da atividade laboral? Porque aqui nós estamos falando, então, de qualquer atividade laboral. Então, de atividades que estão relacionadas ao lar, aos afazeres domésticos, nós estamos falando de trabalho voluntário, nós estamos falando da criação de um evento virtual usando o Moodle institucional, né? Como a gente está vendo aí o pessoal do segundo ano, né? Do ADM2. Isso envolve a representação de turma, né? Vocês elegem, né, colegas para representar a turma, esses colegas representantes de turma, eles também estão desenvolvendo uma atividade laboral. Enfim, nós estamos nos referindo a qualquer atividade laboral e todas elas acabam contribuindo com essa trilha. Elas fazem parte dessa trilha, né? São caminhos, são pontos em que você para, né, para respirar, para comer, para descansar, como se fosse mesmo, né, um caminho que você está percorrendo, um longo caminho, uma longa jornada que você vai percorrer.
E quando você então tem essa clareza, né, consciência de que é assim que as coisas funcionam, quando a gente fala de carreira profissional, fica mais fácil para vocês entenderem que a carreira ela ganhou, né, uma amplitude em termos de entendimento e de possibilidades. Antigamente, né, muito antigamente, aí, principalmente né, para os nossos avós, né, vamos dizer assim, na mente deles, né, a carreira ela obrigatoriamente significava uma sucessão, uma sequência de cargos que você ia assumindo dentro de uma mesma empresa. Você começava lá como office boy, né, o contínuo, aí você virava auxiliar, depois assistente, depois você era analista, depois você era supervisor, depois você era o gerente, diretor. E esse tipo de carreira era que os nossos avós provavelmente era a única carreira que eles conheciam, eles não conheciam outra, né? Porque para eles isso era carreira. Então, quando eles olhavam para os afazeres domésticos, aquilo não era carreira. Quando eles olhavam para as atividades que eles desenvolviam, por exemplo, na igreja, ajudando a organizar uma festividade religiosa, ajudando um clube, né, um clube desportivo, ajudar lá a organizar um campeonato de futebol, eles não percebiam isso como atividades laborais e não entendiam que essas coisas faziam parte também da carreira. Eles não tinham essa perspectiva, né? Esse entendimento. E essa compreensão, é óbvio, ela demandou estudos, pesquisadores escrevendo, autores, professores ensinando, para que hoje nós tivéssemos clareza de que sim, fazem parte, tá bom? Então, aquilo que nossos avós enxergavam como carreira é uma parte, mas não todas as possibilidades ou o todo daquilo que hoje nós compreendemos como carreira, tá bom? Muito bem. Então, dito isso, nós precisamos deixar claro aquilo que a carreira não é. A carreira não é uma profissão. Né? Ah, eu sou médico e eu comecei como médico e vou morrer como médico, né? Ou vou me aposentar, né? Morrer não. Vou me aposentar como médico. Então a minha carreira é a medicina. Veja, a sua carreira ela foi trilhada única e exclusivamente na medicina. Mas isso não significa que a medicina é uma carreira. A medicina, na verdade, é uma área do conhecimento. E ser médico é uma profissão. Então, o médico é uma profissão e medicina é uma área de conhecimento. E a carreira dessa pessoa que foi exclusivamente, né, exclusivamente dedicada à medicina, coincide, mas veja, é coincidência. A carreira dela coincide com a medicina. Mas não é a medicina uma carreira. Tudo bem? Ah, professor, mas se ele estuda para ser médico, por que ele mudaria de profissão, né? Bom, porque de repente pode descobrir no meio do caminho outras coisas interessantes, tá bom? A carreira não é um vínculo trabalhista específico, né? Tem gente que acha que carreira tem que ser dentro de uma organização. Então, é aquilo que os nossos avós acreditavam que era a única, né, possibilidade de carreira, né? Começa lá como contínuo, né, é promovido para auxiliar, depois é promovido para assistente, promovido para analista, e assim até virar diretor. Né? Alguns, bem raramente, presidentes daquela organização, onde eles viveram, né, toda a carreira profissional deles. A vida profissional deles se resume a uma única empresa onde eles foram registrados. Né? Então, aqueles registros que têm 30, 40 anos de vínculo com a mesma organização. Isso, veja, coincidiu que um único vínculo trabalhista específico foi a totalidade da carreira daquele indivíduo. Então, aquele indivíduo, de fato, a carreira dele foi toda dentro de uma empresa. Mas isso não significa que a carreira, obrigatoriamente, ela se limita a um vínculo trabalhista específico. Na verdade, a sua carreira ela pode ter inúmeros vínculos, vários vínculos, alguns concomitantes, alguns sequenciais, mas os vários vínculos empregatícios que você possa vir a ter ao longo da sua vida profissional, todos esses vínculos, eles constroem a carreira, eles são vários caminhos, várias trilhas que você foi percorrendo e elas juntas, né, somadas, elas constroem uma carreira.
Então, o indivíduo, na carreira que ele vai ter ao longo da sua vida, ele pode ter um único vínculo, pode acontecer, né? É raríssimo isso acontecer hoje em dia. No século XX era mais comum, mas hoje no século XXI é bem improvável isso, tá? Mas isso não significa que o vínculo é a carreira. Não é, tá? A carreira pode ser constituída de vários vínculos e ela não se confunde exatamente com os vínculos. Os vínculos fazem parte, eles pertencem a esse conjunto, né? Vou fazer aqui uso da matemática, né? Então, dentro do conjunto da carreira, um conjunto, que elementos estão dentro lá daquele conjunto que a gente chama de carreira, né? Então tem a profissão, tem o vínculo empregatício, mas quantas profissões, quantos vínculos? Não sabemos, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá bom? E a carreira, então, é um conjunto de trabalhos que a pessoa vai acumulando ao longo da vida, tá bom? Muito bem. Eu vou voltar nesse assunto já já, porque mais pro finalzinho, tá bom? Bom, a carreira implica momentos de. Então, toda carreira, ela vai implicar momentos em que aquela pessoa, aquele indivíduo, vai ter um desenvolvimento. Então, por exemplo, vocês agora, vocês estão nesse momento, vocês estão começando essa carreira. Vocês deram os primeiros passos, né, na sua trilha profissional. E qual é o primeiro passo que vocês estão dando? Estudar técnica de administração. Quando vocês estudam técnica de administração, a parte profissionalizante do curso, vocês estão desenvolvendo, vocês estão se desenvolvendo em uma atividade laboral. Então, vocês estão sendo preparados para exercer, né, um trabalho que compreende uma série de tarefas, uma série de atividades relacionadas à administração. Tá? Então, toda vez que ocorre o desenvolvimento pessoal, sim, isso é um momento que a carreira, né, faz parte da carreira. Isso entra naquele conjunto, né, conjunto da carreira, tem lá desenvolvimento pessoal. Porque esse desenvolvimento pessoal vai permitir a você, né, adquirir competências, adquirir condições para o exercício de uma atividade laboral. Bom, além do desenvolvimento pessoal, que não é só estudar nas escolas, o desenvolvimento pessoal também pode implicar, por exemplo, o treinamento dentro da empresa. Então, você foi contratado numa empresa e a empresa te deu um treinamento. Esse treinamento também representa desenvolvimento pessoal. Então, é toda essa possibilidade de formação que você, por iniciativa própria ou com a colaboração de terceiros, né, por exemplo, a empresa onde você trabalha, toda essa formação que vai contribuir para que você adquira competências com as quais você possa exercer uma atividade de trabalho, essa formação, então, ela vai promover o seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento pessoal, ela sim faz parte da carreira. Tá? Então, hoje nós podemos dizer que cada um de vocês já tem, né, uma carreira iniciada. E qual é o início dela? Então, esse desenvolvimento que vocês estão experimentando com a aquisição de competências que estão relacionadas ao técnico em administração, que é uma profissão reconhecida, inclusive, presente na classificação brasileira de ocupações. Tá bom? Como a gente viu lá nos currículos. Aproveitamento de oportunidades geradas. Bom, não basta você ter formação, não basta você ter as competências, né? Você precisa ter a oportunidade de aplicar isso, né? Então você aprendeu aqui uma série de coisas, né, de administração de pessoas, né? Você aprendeu a fazer currículo, você aprendeu a fazer uma seleção, né? Bom, e depois que você aprendeu tudo isso, onde você vai aplicar? Então, se não houver uma oportunidade, né, um lugar onde você possa, né, exercer esse conhecimento, onde você possa usar esse conhecimento em benefício, né, da sua carreira profissional, então há um certo prejuízo para a sua carreira, porque a carreira ela não é só o desenvolvimento, ela precisa desse espaço onde você vai aplicar, né, você vai aproveitar esse desenvolvimento que você adquiriu, que você trabalhou, que você realizou, né, e vai executar algumas tarefas, algumas atividades, fazendo uso daquilo que você desenvolveu. Tá? Então é necessário o aproveitamento de oportunidades geradas. E aqui eu deixo bem claro que a carreira ela implica em dois personagens fundamentais.
que é o trabalhador e o trabalho. Tem que existir o trabalhador e tem que existir o trabalho. O trabalho, nós normalmente esperamos que ele seja oferecido, né, que quem cria a oportunidade de trabalho seja uma organização, uma empresa. Né? Então, quem é geradora das vagas? Né? Geralmente, quem é geradora das vagas são as organizações. Né? Mas não é só as organizações. As organizações, elas podem sim, né, ser vamos dizer assim, a predominante em termos de oferta de vagas, de oferta dessas oportunidades, né, de trabalho. Mas não somente as empresas. Existem outros geradores de trabalho. Por exemplo, você decide ser um empreendedor. Bom, se você decide ser um empreendedor, então você provavelmente criou uma oportunidade de trabalho para si próprio. Você vai provavelmente mobilizar todo o seu conhecimento, toda a sua formação, aquilo que você se desenvolveu para oferecer uma mercadoria ou um serviço, né? E você materializou na forma de um negócio próprio. Então veja, você mesmo criou o trabalho. Mas sempre, pessoal, tem que ter o trabalhador e o trabalho, tá? Para que a carreira possa se materializar efetivamente. Bom, além da carreira implicar momentos de desenvolvimento pessoal, aproveitamento de oportunidades, a evolução da complexidade, então, conforme se passam os anos e conforme você vai adquirindo mais competência e exercitando essa competência, adquirindo experiência profissional, então acumulando trabalhos, isso fará com que você também tenha um domínio maior sobre aquele trabalho, ou sobre os vários tipos de trabalho, né? E esse domínio maior, então, vai permitir a você uma evolução naquilo que nós chamamos de complexidade. E a complexidade, então, ela está relacionada a você ter condições de resolver cada vez melhor, né? Não necessariamente mais rápido, mas melhor, a, as diversas situações que podem surgir ali no seu cotidiano profissional. Então é óbvio que uma pessoa inexperiente, ela vai ter condições de resolver problemas mais simples, né, menos complexos. E se você pegar uma pessoa inexperiente e pedir para que ela resolva um problema muito complexo, um problema muito difícil, um problema que ela nunca soube lidar, né, provavelmente ela vai ter muito mais dificuldade. Pode ser até que ela resolva, mas com muito mais dificuldade, com muito mais demora. Né? Talvez ela, nesse processo, ela necessariamente peça ajuda a muitas pessoas. Então, a complexidade, ela evolui, né? Com o passar dos anos, né? Experimentando uma série de situações, ela vai acumulando experiência, vai aprendendo com essa experiência e ela começa, então, essa pessoa, ela começa a, sozinha, né, resolver problemas que já não são mais tão simples, que são bem mais complexos. E quanto mais ela evolui na complexidade, ou seja, quanto mais complexos são, né, os problemas que ela satisfatoriamente resolve, então maior é o nível de complexidade que ela oferece. E esse nível elevado de complexidade que ela consegue resolver também é uma parte muito importante da carreira dela. Porque os níveis de complexidade vocês carregam consigo, é o indivíduo que carrega isso. Então, por exemplo, você ficou lá 10 anos numa empresa e você já sabia resolver problemas complexos nessa empresa. E aí, por algum motivo, você sai dessa empresa. Demissão, falência, fechamento da fábrica, sei lá. Bom, quando você sai dela, você não é como aquele que 10 anos antes ingressou nela. Você está muito à frente daquela pessoa que você foi um dia. Né? Então, se você comparar, né, você ingressando 10 anos antes com você ali naquele ponto, saindo da empresa 10 anos depois, né, apesar de você ser a mesma pessoa, né, sob o ponto de vista da carreira, vocês são muito diferentes. E provavelmente você tem condições de aproveitar esse nível de complexidade que você adquiriu ao longo daqueles 10 anos de experiência naquela empresa e aproveitar isso como um diferencial seu para
para se recolocar no mercado de trabalho numa organização ou numa posição ou num empreendimento no qual você possa aproveitar esses graus de complexidade que você foi adquirindo, né, com o passar dos anos e, consequentemente, aspirar posições melhores, salários melhores, empregos melhores, ou mesmo uma expectativa de sucesso no seu empreendimento, né, caso você assuma o desafio de ser empreendedor. Então veja que isso faz parte da carreira. A tendência das pessoas é que nessa trilha que ela vai percorrendo, ela vá superando uma série de obstáculos, e a superação desses obstáculos permite que lá na frente, né, na continuidade dessa trilha, quando esses obstáculos pelos quais você já passou, já superou lá atrás, eles voltarem, eles se repetirem, né, você terá condições de superá-los com bastante facilidade. Por quê? Porque você evoluiu no grau de complexidade. Bom, a carreira também implica transições. Existem muitas transições e hoje, né, principalmente agora, a gente percebe isso muito claramente no século XXI, é muito comum. É muito mais comum transição do que não transição. E o que significa transição, professor? Bom, a transição de carreira pode ser você sair de um emprego e ir para outro emprego. A transição de carreira pode ser você deixar de ser empregado para virar empresário, né? Então você não quer mais trabalhar para alguém, você quer ter seu próprio negócio. A transição de carreira implica em você mudar, né, por conta de uma mudança na sua vida particular. Então, você era um profissional bem-sucedido enquanto solteiro, mas resolveu casar. E no momento que você se casa, uma série de responsabilidades foram adquiridas. E aí você pode promover uma transição de carreira, porque a atividade que você desenvolvia enquanto solteiro era mais arriscada, né? Envolvia, né, um risco maior de repente dar as coisas erradas. E a partir do momento que você se casou, você não pode mais correr esses mesmos riscos. Então você faz uma transição para algo que seja mais seguro, algo que lhe dê um pouco mais de estabilidade. Você pode continuar fazendo a mesma coisa, exercendo a mesma profissão, talvez até atuando na mesma empresa, mas você sai de um setor e vai para um outro, né? Por quê? Porque você busca uma certa segurança, já que essa transição causada na sua vida pessoal, né, de solteiro para casado, né, te faz rever, né, alguns riscos que você assumiu, né, na época que era solteiro, mas que você não está mais disposto a assumir a partir do momento que você se casou. Então isso é uma transição de carreira. As transições de carreira também implicam, às vezes, mudança de profissão. Então você ficou lá 20 anos trabalhando como médico e resolveu deixar de ser médico e virou é, proprietário de um restaurante. Nossa, mas por que eu abandonaria minha carreira de medicina para ser proprietário de um restaurante? Enfim, quando a gente está trilhando, no caminho, muitas vezes o processo do caminhar faz com que, né, pela observação, né, você vai observando a paisagem, você começa a se interessar por outras paisagens. E aí você quer mudar, né? Então aí você muda o rumo, porque você cansou de ver mesmo a vegetação verde, agora você quer ver um pouco de deserto, né? Você cansou de ver o rio e agora você quer ver um pouco mais de deserto, sei lá. E essa mudança, ela é cada vez mais possível, porque como a expectativa de vida aumentou muito, então pensem em vocês, né? Vocês que são nascidos no século XXI, vocês têm uma grande chance de viver com saúde, né? Então, ter uma vida saudável até os 100 anos de idade. Se vocês observarem, né, todos os cuidados, as recomendações de nutricionistas, né, de educadores físicos, etc., vocês têm condições de chegar até os 100 anos de idade. E aí, se você, vamos arredondar para 20 anos. Dos 20 aos 100, dá 80 anos. Imagine durante 80 anos quantas coisas podem ser feitas, né? Você pode ficar 30 anos, veja, você pode ficar 30 anos fazendo a mesma profissão, ou você pode ficar 80 anos fazendo a mesma profissão. Aí você se pergunta, será que tem alguém que aguentaria ficar 80 anos fazendo a mesma coisa? E quando você se aposentar, professor, vai demorar para me aposentar. Sim, vamos supor que você demore 50 anos. Estou exagerando, tá? Mas vamos supor. Supor que você leve 50 anos para se aposentar
e que durante 50 anos você exerce uma mesma profissão e trabalha numa mesma empresa. Quando você se aposentar, você ainda vai ter mais 30 anos aí de vida, né? E com saúde, então 30 anos úteis. Você vai fazer o quê? Ah, vou fazer nada. Vou ficar só assistindo série na, nesses streamers, né? Nessas plataformas de streaming que são oferecidos aí, séries, filmes, etc. Não vou fazer propaganda. É uma decisão, claro. Mas será? Né? Então veja, hoje eu diria para vocês que é absolutamente razoável e até desejável pensar em ter carreiras distintas e ao longo da vida programar essas transições. Transições que permitam que você faça outras experiências, que você adquira outras competências, que você experimente outras formas de trabalhar, para que você tenha sempre uma mesma motivação, que você sempre tenha o brilho, aquela garra de quem está começando. Né? Sem que seja exatamente um recomeço. Né? Porque quando você faz essa transição, é como eu estava explicando lá da complexidade, você não perde aquilo que você fez antes. Aquilo que você fez antes continua sendo aproveitável e pode permitir a você uma condição melhor nesse recomeço. Diferente se fosse um começo do zero. Não é um recomeço partindo do zero, é um recomeço partindo de um ponto que você já construiu, já trilhou. Porque você já está lá na frente da jornada. Você não está lá na, no ponto de partida. Você não está ainda lá no começo, você já está lá na frente. Então, se você já está lá na frente e vai fazer um recomeço, então tem muita coisa que você já pode aproveitar, né? E essas transições, elas ficam cada vez mais comuns e provavelmente ela vai virar padrão. As pessoas todas vão ter transições. E vai ser raríssimo aquelas pessoas que não fazem transição, que de jovenzinhas até a idade mais avançada, né, quando elas se tornarem idosas, elas fizeram a mesma coisa na mesma organização. Muito provavelmente esse tipo de caso vai ser tão raro que pode chegar até a ser situações inusitadas, que vão, né, porque provavelmente vai ficar tão excêntrico, né, que vão até ganhar lá é, algum é, alguma, enfim, alguma projeção, alguma divulgação, né, na imprensa, na mídia, né, tamanho espanto, né, de alguém que ficou, sei lá, 60 anos fazendo a mesma coisa. Vai ser muito raro, né? Bom, então a carreira implica nessas transições. A carreira implica também, e aí talvez o elemento que nós precisamos ter mais atenção, valores pessoais. Nós precisamos considerar os nossos valores pessoais. Quando nós tomamos algumas decisões nessa jornada, na construção da nossa carreira, os valores pessoais são fundamentais. Honestidade. O que é honestidade para você? É algo que é relativo? Em determinadas situações eu posso desprezar a honestidade? Ou em qualquer situação eu sou honesto, independentemente de quem esteja me vendo, independentemente do risco de ser ou não punido? Tá? Então, os valores pessoais acabam também sendo elementos fundamentais na carreira. Né? E a carreira, então, ela tem momentos em que esses valores são questionados e você faz reflexões sobre eles, sobre esses valores, justamente para que você possa decidir, né, para onde eu vou, para qual caminho eu vou seguir. Vou pela direita, vou pela esquerda, vou pelo centro, vou subir, vou descer, para onde eu vou, tá bom? Pessoal, a trajetória de carreira, ela também costuma ter três momentos. Apesar que aqui é bem óbvio, tá, gente? Tem a fase inicial, toda a carreira tem um início, né? Ou um reinício. Não se esqueça que no momento que acontecem transições, essas transições elas implicam no novo início, tá bom? Então eu posso ter esses três momentos se repetindo ao longo da minha vida profissional duas, três, até quatro vezes, tá? Então você tem um momento inicial, que normalmente é aquele momento que mistura um pouco o entusiasmo, a empolgação, né? Aquela motivação de estar começando uma coisa nova, né? E também os medos, será que vai dar certo, a insegurança, né? Um pouco de ansiedade. Então tem essa fase inicial. Depois você tem um momento de crescimento, quer dizer, você começa a crescer naquela carreira, você começa a crescer, né, no exercício daquela profissão, na realização daquelas atividades laborais, e depois tem uma fase final, tá?
o momento em que você começa a perceber que você tem que mudar, porque aquilo já não é tão motivador, aquilo não é mais tão desafiador e que você gostaria de alguma coisa diferente. Né? E ter clareza de que existem esses três momentos ajuda, inclusive na hora de tomar a decisão de transição. Você não recomendaria você realizar uma transição de carreira, por exemplo, quando você está na fase, né, no momento de crescimento. Pô, você está crescendo, você tem ainda muita coisa para aproveitar naquela carreira. Salvo se acontecer alguma ação externa, né, existe um agente externo que te impactou a ponto de ser necessário, né, um encerramento daquela carreira de forma abrupta, né, antes dele caminhar para o final, né, ainda em meio ao crescimento, salvo uma exceção, né, você não faria uma transição no momento de crescimento. Né. E você, por isso que é importante ter a clareza, né, de identificar em que momento você se encontra. Estou na fase inicial de crescimento ou final? Porque se você está na inicial de crescimento, você tem que dar tempo ao tempo. Tem que se permitir, né, trabalhar, aprender, construir a sua carreira. Vai chegar um momento, né, que você vai ter condições, né, você vai ter a maturidade, você vai ter a experiência, você vai ter aqueles graus de complexidade já bem avançados, bem superados, que você vai poder, ao se autoavaliar, né, numa autoanálise, você vai reconhecer que você chegou num ponto que dali para frente não tem muito o que fazer. Você pode ficar um espaço de tempo, um prazo de tempo muito grande nesse momento final, ou você pode encurtar esse momento final e começar a planejar uma transição de carreira, tá bom? A carreira também ela pode ser operacional, então você desenvolveu sempre trabalhos de natureza muito operacional, básicos, na maioria das vezes é, facilmente reproduzidos por outras pessoas. Você pode ter uma trajetória profissional que aí vai implicar em você ter algum tipo de especialização, algum tipo de domínio. Então, quando a gente fala de uma trajetória profissional, geralmente nós estamos falando de trabalhadores do conhecimento, por exemplo. Ah, eu vou estudar computação, né? Vou entender muito de programação, tal. Então, é uma trajetória profissional. Você pode se tornar um grande especialista, né? Ter um domínio sobre a elaboração de algoritmos, né? Que não tenha em nenhum outro colega que trabalha com você. Esse é um tipo de trajetória profissional. E tem a trajetória gerencial, que aí é aquela em que você vai assumindo posições de direção, né? Você vai se tornando um dirigente. Então você vira lá um supervisor, você vira um chefe, você vira um gerente, um diretor, enfim, você vai galgando posições de liderança dentro da organização. Liderança no sentido formal, né? Por isso que eu prefiro a palavra dirigente, porque a liderança ela é um conceito um pouquinho mais complexo, né? Que não se esgota, né, dentro de uma função organizacional, tá bom? A trajetória também pode ser vertical, que é a mais antiga, a mais tradicional, que é aquele exemplo que eu falei lá atrás, né? Você começava lá como contínuo, né? O famoso office boy, office girl, aí depois você era promovido para auxiliar, depois assistente, analista, gerente, diretor, presidente da empresa. Então você foi ascendendo, você foi subindo na hierarquia da organização, galgando posições hierarquicamente superiores dentro do organograma da empresa. Essa trajetória é a mais antiga, a mais tradicional, a mais reconhecida, inclusive em termos de senso comum, quando você fala com pessoas que não estudaram administração sobre carreira, elas imaginam essa trajetória, tá? Mas ela não é a única, como agora vocês são estudados, né? Vocês são agora todos federais, você sabe que a trajetória também pode ter outros sentidos, além do vertical. Tem o sentido horizontal. Você pode seguir na horizontal, ou seja, ocupando outros espaços ocupacionais dentro da própria organização. Então você começa como analista de faturamento, depois você vira vendedor, depois você vira analista de recursos humanos, depois você vira programador de produção na fábrica. Quer dizer, você pode ir mudando, né? A sua trajetória ela pode implicar em você ocupar espaços ocupacionais diferentes dentro de uma mesma organização. Ou ainda, no sentido horizontal, né? Você, sei lá, resolveu ser
um analista de recursos humanos. Então você é analista de recursos humanos de uma pequena empresa, depois você vai para uma outra pequena empresa de um outro ramo, depois você continua como analista de recursos humanos, mas agora de uma média empresa, né? De uma empresa de médio porte, depois você muda dessa de médio porte para uma outra de médio porte de um ramo, de um setor econômico diferente, depois você vai para uma grande empresa, para uma corporação global, mas sempre como analista de recursos humanos, quer dizer, você vai construindo uma trajetória horizontal. Né? Essa trajetória horizontal, então, ela pode ser, né, você fazendo o mesmo trabalho, mas em diversos setores diferentes, em diversas empresas diferentes, pode ser dentro daquela empresa exercendo diferentes trabalhos, diferentes profissões, ou você pode, né, exercer diferentes profissões em diferentes organizações. Né? E essa carreira horizontal ela é a mais comum hoje. Por quê? Porque a carreira vertical ela ficou muito restrita a um número muito pequeno de vagas de níveis hierárquicos. Nos anos 1990, ali no final do século XX, houve um movimento de downsize. O que é o downsize? Houve um achatamento dos níveis hierárquicos. Os organogramas das empresas diminuíram. Né? Então, lá nos anos 70, você tinha 15, 20 níveis hierárquicos. Então você tinha espaço, né, para você ocupar, né, nessa trajetória vertical. Mas ali nos anos 90, eles perceberam que esse monte de nível hierárquico, esse monte de chefe, né, é o famoso, quando surge aquele ditado, né, muito chefe provocou índio, é, era ineficiente e não era necessário. Então, acontece dois movimentos ali. O empowerment, você começa a empoderar os trabalhadores, atribuindo a eles mais responsabilidades, mais autoridade para pequenas decisões, né? E, consequentemente, então você elimina uma série de chefias e vai achatando o nível hierárquico. Então, ao invés de você ter 15, 20 níveis hierárquicos, né, então da posição mais operacional, mais básica, até a presidência, né, o nível mais elevado da estratégia, né, passando pelo tático, você tinha lá 20 níveis hierárquicos, com o downsize e o empowerment, esses dois movimentos, você reduz, sei lá, para 4, 5 no máximo. Né? E aí é óbvio, se você tem menos cargos gerenciais, você tem menos oportunidade de trajetória vertical. Por isso que torna-se mais comum, a partir, né, desse movimento de downsize de empowerment, principalmente então agora no século XXI, esse tipo de trajetória. Porque nessa trajetória você consegue é, ampliar, né, o seu espaço ocupacional, então você vai conquistando outras expertises, outras competências. Você consegue ampliar salário, é possível você melhorar o seu salário, né, porque você vai mudando de emprego ou vai mudando de área, isso lhe permite que você carregue consigo aquela experiência do anterior, né, e essa experiência do anterior ela é útil naquele novo espaço, então, reconhecendo que ele é útil, você tem condições de pleitear um salário melhor. Né? E ele também acaba sendo mais motivador, porque qualquer um pode fazer isso. Não existe um funil. Né? Ah, para virar gerente vai um. Não tem como ter 10 gerentes. Né? Um só vai ter que ser gerente. Bom, e os outros que queriam também ser, mas não tem espaço para ser. Né? Na horizontal não existe essa restrição. Todo mundo pode fazer uma carreira horizontal. Né? Basta, né, tomar a iniciativa e se desenvolver, né? Tem lá o desenvolvimento e aproveitar as oportunidades que forem surgindo, tá bom? E uma mistura dos dois, né, do vertical e do horizontal, seria uma carreira diagonal. É possível que você também vai migrando de área, vai migrando de empresas e, é, em simultaneidade, também vai galgando posições hierárquicas superiores àquelas que você experimentou no momento anterior, tá bom? Bom, existem é, aqui na carreira, pessoal, existem coisas que nós precisamos ter muita clareza, até para que nós possamos lá no futuro tomar boas decisões. Né? Então nós temos que entender que existem duas coisas importantes para entender sobre a carreira. Uma é que nós podemos estar comprometidos com a nossa carreira e a outra é que nós podemos ficar entrincheirados na nossa carreira. O comprometimento é positivo, porque quando você se compromete com a sua carreira, você então constrói, né, uma trilha mais organizada, mais bem planejada. Então você faz um planejamento, uma organização que permite a você fazer uma trilha mais tranquila.
Quando eu falo mais tranquilo, não significa que não vai ter obstáculo, que não vai ter desafio, que não vai ter momento de tristeza, que não vai ter momento de muita dificuldade. Não é isso. Mas significa que você vai estar mais bem preparado para as adversidades. Né? E que, por conta justamente de estar mais bem preparado, você pode inclusive mudar o rumo das coisas, buscar outras alternativas e nunca virar refém da sua carreira. Por um outro lado, então o outro lado da moeda, então num aspecto mais negativo, algumas pessoas não fazem não se preparam para isso e acabam sendo entrincheiradas, ou seja, elas se tornam reféns da carreira dela. E ao invés da carreira dela ser construída por ela, ela se vê presa à carreira. A carreira a torna refém de si mesma. E aí a pessoa fica com aquela sensação de aprisionamento. Então é por isso que é importante entender o que é o comprometimento e o que é o entrincheiramento. No que diz respeito ao comprometimento, existem três dimensões importantes. A primeira, e talvez a mais importante delas, é a identidade. Pessoal, você tem que se identificar com a sua carreira. Tem que olhar para a sua carreira e falar assim, nossa, é a minha cara. Você tem que olhar para o caminho que você está trilhando profissionalmente e quando você estiver trilhando, as pessoas falarem assim, nossa, é o casamento perfeito. O que você faz e o que você é são muito próximos. São tão próximos que se confundem. A gente nem sabe, né, distinguir quem é você profissional de quem é você pessoa. Não tem essa separação do indivíduo, né, e do trabalhador, ela não existe, porque há uma identificação tão forte daquilo que você faz e daquilo que você é, que não tem como olhar para você enquanto indivíduo e não lembrar de você enquanto trabalhador, e não tem como olhar para você enquanto trabalhador e não se remeter, não se lembrar de você enquanto indivíduo. Né? É o famoso você foi feito para fazer isso. Né? Algumas pessoas às vezes chamam isso de vocação. Mas a questão aqui não se trata de vocação, se trata de identidade. Tanto é que você pode ter várias identidades ao longo da sua vida. Então minha vocação é ser enfermeiro. Ah, legal. Pode ser que por um bom tempo exista de fato uma identificação tão forte da sua atuação profissional com aquilo que você é individualmente, que as pessoas falam, nossa, você não podia ser outra coisa que não fosse enfermeiro. Mas pode ser que no meio do caminho você diga assim, eu não quero mais ser enfermeiro e agora eu vou ser vendedor, né, de carros. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas você é um enfermeiro de mão cheia, blá, blá, blá. E você vira vendedor e dali a algum tempo as pessoas falam, nossa, você nasceu para vendas, né? Você vende muito bem, é a sua cara. Aí alguém vai falar assim, ué, mas a cara dele não era ser enfermeiro? Então, nós seres humanos, nós não somos estáticos, nós somos dinâmicos. E nós não nascemos predestinados a ser uma coisa, nós podemos ser qualquer coisa, quantas vezes nós quisermos, nós podemos mudar para ser aquilo que nos agrada. E a nossa identidade, ela pode ser múltipla. E o fato de você se identificar muito bem como enfermeiro e depois se identificar muito bem como vendedor de carros, não torna você uma pessoa falsa, demagógica, hipócrita, não. Isso mostra que você é um ser humano e como todo e qualquer ser humano, você tem a capacidade de adaptação, você se adapta àquilo que te faz bem, né? Então a identidade não é um componente vocacional que uma vez, eu descobri a minha vocação e eu vou morrer nessa vocação. Não, isso não existe, pessoal. Existe naquele momento uma identidade maior. Mas essa identidade maior daquele momento, dali 10 anos, 20 anos, pode mudar. E se mudar, não é pecado você mudar. Não significa que você precisa fazer terapia, que você tem que procurar um psicólogo que você virou maluco. Significa só que você é um ser humano capaz de aproveitar as suas múltiplas competências. Você tem competências para várias coisas, então não queira se aprisionar a uma coisa, né? E se permita conhecer, né, se autoconhecer a ponto de você poder identificar quais são essas múltiplas competências que você pode desenvolver, quais são essas múltiplas identidades que você pode desenvolver, e isso não significa que você vai ser aquele lá, duas caras, que você é uma pessoa indecisa. Não, significa que você reconhece o seu potencial múltiplo, que a natureza humana dá a qualquer ser humano, porque qualquer ser humano pode se interessar por mais de uma coisa. E essa mais de uma coisa não precisam ser exatamente iguais. Elas não precisam ser da mesma área, elas não precisam ser do mesmo setor, elas não precisam ser do mesmo tipo, elas podem ser, inclusive,
totalmente diferentes, tá? Então tem a questão da identidade. E aí, para você entender essa dimensão da identidade na sua carreira, é fundamental se autoconhecer, que vai ser tema da nossa próxima aula, tá bom? Não vou dar spoiler, não vou adiantar nada por enquanto. Além da identidade, uma outra dimensão importante é o planejamento. E o que significa planejamento? Bom, uma vez que você se conhece, você sabe que você quer caminhar, para onde você quer caminhar, qual é a trilha profissional que você está optando, então você vai se planejar para essa trilha. Então eu decidi fazer o técnico de administração. Então eu vou adquirir competências, né? Vou aprender aqui no curso conhecimentos, métodos, ferramentas para eu poder desenvolver um bom trabalho enquanto técnico de administração. Uh, Só isso? Não. O professor explicou lá atrás, puxa, eu preciso aproveitar as oportunidades. Então eu tenho que identificar onde essas oportunidades estão. E a partir do momento que eu sei onde elas estão, né, tentar localizar aquela em que eu me encaixo. Porque quando ela aparecia na minha frente, eu abraço aquela oportunidade e caio de cabeça nela. Né? E consigo, né, no exercício da minha profissão, naquela oportunidade, né, dar os primeiros passos, né, para o crescimento que se espera, né, de quem está ali na sua trajetória profissional, desenvolvendo a sua carreira, tá bom? Então eu tenho que me planejar. Como que vou me planejar? Então, de tanto em tantos anos eu vou fazer um curso, né? Quando eu estiver no segundo ano, quando eu estiver no terceiro ano, eu vou buscar uma oportunidade de estágio. Não, eu vou esperar o terceiro ano, quando eu terminar o terceiro ano, dependendo da faculdade que eu entrar, eu procuro um estágio ou eu me dedico mais aos estudos. Quer dizer, você tem que ter um planejamento e começar a antecipar, né, a previsão daquilo que pode vir a acontecer com você, para que a partir dessa previsão você estabeleça algumas ações que serão necessárias para que você esteja bem preparado para o futuro. Seja lá qual for o seu futuro, se você estiver bem preparado, as suas chances de sucesso são muito maiores do que se você chegar lá despreparado, se você chegar lá desprevenido, se você sequer parou para pensar o que você vai fazer no futuro, né, para o seu futuro. Então, o planejamento é fundamental. E a terceira, e muito necessária, né, dimensão para o comprometimento, é a resiliência. O que é a resiliência? Bom, só a resiliência daria tempo, seria necessário aí, sei lá, várias aulas para explicar. Então eu vou falar de uma forma bem superficial para vocês, mas que seja satisfatória para vocês entenderem o que é resiliência. A resiliência é a sua capacidade de superar os obstáculos e não desistir. Então eu não vou chamar aquela pessoa que no primeiro obstáculo já desiste, desisto, não vou fazer mais isso. No primeiro obstáculo, não é resiliente. Aquela que superou um obstáculo, dois obstáculos, mas de repente apareceu o terceiro obstáculo e ele é enorme, ele é muito desafiador, ele é muito difícil, ele é muito complexo e ela desiste. Ela também não é resiliente. Porque o resiliente, ele supera os obstáculos. Não importa o tamanho dos obstáculos e não importa quantas vezes os obstáculos se apresentaram, ele foi lá e supera. Ele vai lá e encara o problema de frente e tenta resolvê-lo. O resiliente, então, ele não desiste da jornada. Ele segue o caminho dele. Ele não para por qualquer motivo. É óbvio que pode ser que em algum momento da vida você pare, mas algumas paradas, principalmente para descansar, são necessárias. E isso não significa que você deixou de ser resiliente. A resiliência também você não é um super-humano, né, que vai superar tudo, todos, em todo momento. Existem fases da vida que você tem que se preservar, né, que você tem que se reservar o direito de também dar uma descansada, dar uma parada. Até porque alguns obstáculos precisam, às vezes, de tempo para serem superados. E a paciência pode ser um elemento importante para você superar aquele obstáculo que é tão difícil, que parece intransponível. Então, às vezes, uma parada é inteligente. E, em alguns casos, sinal de maturidade também. Mas isso não significa que você desistiu, significa que você deu uma parada. Que você está recuperando as energias, que você está esperando um momento melhor para superar aquela dificuldade, um momento adequado para você superar aquele obstáculo, tá bom? Muito bem. Só que, como eu falei para vocês, o outro lado da moeda não é tão bom.
E aí também, né, existem três dimensões. O entrincheiramento de carreira também tem três dimensões, assim como o comprometimento. Quais são elas? Bom, eu vou tentar fazer mais ou menos uma analogia, tá? Em contrapartida à identidade, que você se identifica, que você entende que é uma coisa que você vai se dar bem, que você gosta de fazer e que você tem talento para desenvolver naquele, naquela profissão, naquele trabalho, enfim, existe do outro lado a falta de alternativa. Como você nunca parou para pensar, você nunca procurou se autoconhecer, você não tem a menor ideia de quem seja você, de quais são as potencialidades que você já possui que podem ser desenvolvidas, né? Você, né, justamente por não ter esse cuidado, você começa a trabalhar e não cria alternativas, né? Você fica preso naquela única alternativa que você desenvolveu e seguiu. Então você pegou um caminho e seguiu linha reta, e não olhou para os lados. Em nenhum momento você observou que tinha uma alternativa diferente, que tinha uma paisagem mais bonita. Simplesmente você pôs um cabresto, né? Igual muitas vezes se coloca em animais de tração, né? O burro, o cavalo, o boi, né? Põe lá um cabresto, só olha para frente, só faz o que está ali para frente, e aí você então não criou alternativas para você. E aí lá no futuro, quando você estiver insatisfeito com o que você está fazendo, você fala, eu quero mudar de carreira. Só que aí você olha e fala, puxa, mas eu não vou fazer o quê? Porque você falta alternativas. Ah, professor, mas quando acontecer isso, eu não posso fazer um processo de autoconhecimento e desenvolver uma nova carreira? Pode, mas pode ser muito difícil, pode ser muito complicado, pode ser que você não tenha mais as mesmas oportunidades que teria se você tivesse feito isso com alguma antecedência, com algum planejamento. E pode ser mais difícil também para você se autoconhecer, porque você ficou tão engessado, tão endurecido, tão rígido, né, em fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, do mesmo trabalho, que você, mesmo colocando o espelho na sua frente, você não consegue enxergar outra coisa. E aí você tem essa sensação de falta de alternativa. Você não tem o que fazer, além daquilo que você já faz, mesmo que aquilo já não te satisfaça mais. Ou pior, né? Nunca te satisfez, mas você acabou fazendo por conveniência, porque dava dinheiro, porque resolveu um problema e aí você se acomodou, né? Você ficou acomodado, você se conformou àquela situação, mesmo que ela não era tão satisfatória assim, porque foi conveniente, foi cômodo, né? Ou questão de segurança, né? Ah, eu passei no concurso público aqui, eu vou ser auxiliar administrativo na prefeitura e ninguém vai me tirar daqui, eu posso me aposentar como auxiliar, fazendo uma coisa que eu não gosto. Uma outra dimensão complicada que pode tornar você refém da carreira que você segue e impedir que você busque alternativas é a questão dos investimentos. Investir muito nessa carreira, né? Vou fazer de conta que é o meu caso. Ah, eu investi muito em educação. Então eu me dediquei para ser um bom educador, um bom professor, fiz curso de pedagogia, não sei o que, blá blá. Eu me empenhei, né? E eu investi dinheiro. Então eu gastei com curso, gastei com livro, gastei com material, tempo, né? Investi muito tempo. Então eu, sei lá, fiz 2 anos de especialização, fiz 3 anos de mestrado, 4 anos de doutorado para ser um professor e tal. Eu fiz um investimento muito alto, tanto financeiramente quanto de tempo. E aí, quando eu falo assim, vou mudar de carreira, aí eu vou olhar para trás e falar assim, nossa, mas eu investi tanto. Tem tanto investido nessa carreira que se eu sair dela, é como se eu jogasse tudo na lata do lixo, como se eu pegasse todo esse investimento e jogasse fora. Bom, primeiro, quando a pessoa tem essa perspectiva de que ela vai jogar tudo que ela fez até ali na lata do lixo, se ela mudar de carreira, isso significa que ela não sabe o que é carreira. Né? Porque agora que nós todos aqui sabemos que carreira é todo e qualquer trabalho que se desenvolve, independentemente de ser da mesma área, da mesma profissão, na mesma organização, enfim. A carreira ela é muito mais ampla, né? Ainda mais para quem tem muitos anos de expectativa de vida e boa parte dessa vida com saúde, portanto, uma vida economicamente, que pode ser economicamente ativa, né? Uma vida útil maior. Então, nós sabemos,
que nunca vai ser jogado fora. Mesmo que pareça ser uma atividade totalmente desconectada da anterior, nós carregamos consigo tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás. E tem muita coisa, principalmente naquilo que diz respeito a como se comportar, como tomar decisões, a como resolver problemas, que não importa qual seja a área que você transite, né? Você faça a transição de carreira, essas coisas, esses modelos mentais, eles serão reaproveitados. Então, aquele modelo mental que você usava lá como médico para tomada de decisão difícil, né? Você também pode reaproveitar esse modelo mental para uma tomada de decisão difícil quando você virou vendedor. É óbvio que o objeto é diferente. Talvez como médico você tinha que decidir em operar ou não, né? Fazer uma cirurgia ou não. Como vendedor você não vai mais fazer cirurgia. Mas o modelo mental, a construção da linha de raciocínio para você identificar qual é a melhor alternativa e tomar a decisão melhor, esse modelo mental ele é totalmente passível de ser reproduzido aqui enquanto vendedor, apesar de serem objetos diferentes. Mas isso nós que estudamos carreira. Quem não estuda carreira olha para aquele investimento todo em medicina e fala, não vou jogar fora todos esses anos de medicina, todo esse dinheiro que eu fiz consultório, curso e congresso e vou jogar fora para virar vendedor. Porque essas pessoas, por não ter essa clareza do que é carreira, elas entendem que esse investimento seria totalmente perdido e elas teriam uma sensação de prejuízo muito grande. Então, isso acaba entrincheirando ela se torna refém daquela carreira e não muda. E muitas vezes correndo o risco de se tornar uma pessoa infeliz, insatisfeita e etc. E a última dimensão do entrincheiramento são os custos emocionais. Algumas pessoas têm um envolvimento afetivo muito grande com determinadas atividades profissionais. E a mudança de, dessa atividade, desse trabalho que ela realiza para um outro tipo de trabalho, pode ter um peso emocional muito grande. Tá? E aí, nesse caso, novamente, faltou o quê? Planejamento. Faltou o quê? Uma identificação. Então, houve falhas na identidade e no planejamento, o que leva, né, muitas vezes, a pessoa a ter uma relação afetiva, nesse caso, de muito apego, sabe? Muito apegado, é quase uma relação de posse, né? Possessivo, ciumento naquilo. E aí qualquer risco de ruptura vai custar caro emocionalmente. Tá? Bom, pessoal, então o nosso próximo tema aí, a próxima aula que eu vou falar sobre planejar o futuro. Então, a gente vai pensar um pouquinho como fazer isso, aí eu vou voltar nesse assunto do autoconhecimento, tá? Então tem umas dicas boas aí para ajudar vocês. Para começar a ajudar vocês, tá? Na adolescência, vocês ainda estão em formação e corre-se o risco de ter muitas mudanças até uma certa, vamos dizer assim, até um certo grau de maturidade, né? Não a maturidade total, porque nem sei se existe hoje uma idade para maturidade total, mas quando a gente começa a perceber algum grau de maturidade, então até lá, né, da adolescência até esse ponto, que varia de pessoa para pessoa, essa idade pode ser com 18 anos, pode ser com 21 anos, tem gente que só atinge esse grau inicial de maturidade com 30 anos, enfim. Mas nesse intervalo, até esse ponto, muita coisa pode acontecer e vocês podem mudar, né? Mas é importante que desde a adolescência vocês tenham ideia de como vocês podem se autoconhecer para poder planejar o futuro. Então, nosso próximo tema vai ser esse modelo, tá bom? Essa dica aí para vocês começarem a pensar em como é que vocês podem se autoconhecer para que isso possa te ajudar a construir identidades, né, múltiplas identidades, para te ajudar a fazer o planejamento, né, para se permitir lá no futuro uma transição de carreira e assim por diante, tá bom? Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas. Também estejam atentas aí às orientações. Bom, então tá na cara, né? Já dei essa dica aí, eu antecipei essa informação, né? O famoso spoiler. Nossa próxima aula tem atividade para realizar, porque não adianta eu falar só de, né, teoricamente como as coisas funcionam. A gente tem que exercitar isso e a gente vai exercitar, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado. Estejam aí sempre se cuidando, estejam muito atentos, né? Aos cuidados requeridos. Nós ainda estamos em pandemia, temos uma perspectiva de vacina, mas todo cuidado ainda é pouco, tá bom? E até a próxima, tá bom?